Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula nós iremos ver sobre conjuntos numéricos. Vem comigo, vem para a tela. Nós iremos estudar os conjuntos numéricos, começando pelos números naturais. Então, nos primórdios da raça humana, houve a necessidade de quantificar coisas, como por exemplo, ovelhas, quantidade de grãos, número de animais que eram caçados, dentre outras coisas. Esse tipo de quantificação era realizado com riscos em madeiras e também era feito com pedras. A palavra cálculo deriva do latim que é calculus, que significa pedrinha. Então, portanto, podemos dizer que os números naturais representam quantidades inteiras com o objetivo de mensurar e ordenar os elementos da natureza. Então, os números naturais eles representam quantidades inteiras para mensurar e ordenar os elementos da natureza, porque foi através da natureza que o homem houve a necessidade de fazer esse tipo de contagem. E ele é representado pela letra N, em que tem 0, 1, 2, 3, 4 e 5 e assim sucessivamente. Então, esses são os números naturais, começando a partir do 0, do 1, do 2, do 3 e assim por diante. Mas você vai me perguntar, isso cai em prova? Com certeza cai. Apesar de não ser um assunto complexo, mas ele, vez por outra, cai em provas. Vamos ver como é cobrado. Olha, como é cobrado em prova. Sobre os números naturais, qual das alternativas a seguir é a verdadeira? Então vamos ler. A letra A. A soma entre dois números naturais. A soma entre dois números naturais não necessariamente resulta em um número natural. Falso. A soma entre dois números naturais sempre vai dar um número natural. A letra B. A subtração entre dois números naturais pode resultar em um número natural. Verdade, ela pode resultar em um número natural. Nem sempre a subtração entre dois números naturais vai resultar em um número natural. Por exemplo, se eu subtrair 2 menos 1, vai dar como resultado o número natural, que é 1. Mas se eu subtrair 1 menos 2, aí esse tipo de subtração já cai nos números inteiros, não faz parte mais dos números naturais. A multiplicação entre dois números naturais não resulta em um número natural. Falso. A multiplicação entre dois números naturais sempre resultará em um número natural. A letra D. A divisão entre dois números naturais sempre resulta em um número natural. Falso. Nem sempre a divisão entre dois números naturais irá resultar em um número natural. Como, por exemplo, se eu tiver 5 dividido por 2, que é igual a 3,5. Isso já não é um número natural, mas um número racional. Então, ficou a letra B como verdade. Vamos a mais essa aqui. Sobre os números naturais, é correto afirmar. É formado por todos os números inteiros. Os números naturais é formado por todos os números inteiros. Falso. Nós iremos ver um pouco mais à frente o que significa números inteiros, mas já adiantamos que os números inteiros é formado pelos números naturais positivos, os números naturais negativos e o zero. Então, nesse caso, os números naturais eles não é formado por todos os números inteiros. Falso. Letra B. É formado por todos os números inteiros maiores que zero, incluindo ele mesmo? Verdade. Os números naturais é formado por números inteiros, que é a parte positiva, mais o zero. Letra B. Vamos continuar. Os números naturais é formado por todos os números inteiros
menores que zero? Não, falso. Letra D, é formado somente por números primos? Também não, falso também. É formado por todos os números? Também falso, não tem nada a ver. Agora vamos estudar sobre os números inteiros. Então, à medida que a sociedade foi ganhando um certo grau de desenvolvimento, os números naturais já não foram suficientes para solucionar as demandas sociais. Então, nós já vimos anteriormente que os números naturais eles surgiram por uma demanda do ser humano de querer contar coisas, contar animais, contar grãos. À medida que a sociedade foi ficando mais complexa e também as suas relações mais complexas. E houve a necessidade de expandir os números naturais. Então aqui, por exemplo, como se quantificaria uma venda com prejuízo? Como é que se indicaria um frio que está abaixo de 0 grau? Que está abaixo de 0 graus? Essas demandas foram surgindo, aí houve a necessidade de se utilizar agora dos números inteiros. Assim podemos dizer que os números inteiros são formados por números positivos, números zero e números negativos. Os números naturais eram só os positivos e o zero. Os números inteiros, por sua vez, é formado pelos números positivos, os números zero e os números negativos. Perceba que os números naturais eles estão contidos dentro dos números inteiros. Então, o número natural é um subconjunto do número inteiro. Então, a representação aqui é um Z estilizado, que vai do lado negativo e para o lado positivo. Então, temos a parte positiva, temos o zero, que é neutro, e temos a parte negativa. Então, os números inteiros, a parte positiva, o zero e a parte negativa. Vamos ver alguns subconjuntos dos conjuntos inteiros. Nós iremos ver alguns subconjuntos. Então, temos essa simbologia aqui. Temos um asterisco, temos o sinal de mais, temos o sinal de menos. O que significa o asterisco representando o subconjunto? Ele exclui o zero do conjunto. Então, quando tem a letra tiver um asterisco, vai excluir o zero do conjunto. Quando tem um mais, vai listar os números positivos. E quando tiver um menos, vai listar os números negativos. Por exemplo, os números inteiros com um asteriscozinho. O que significa isso? O asterisco, nós já vimos, ele exclui o zero. Então, só vamos ter a parte positiva e a parte negativa. Então, o zero não vai fazer parte desse conjunto. E nesse caso, nós iremos dizer que é um conjunto de números inteiros não nulos. Por que não nulos? Porque não tem o zero. E o Z, um sinal de mais, é o conjunto dos números inteiros não negativos. Lembre-se, eu não posso dizer aqui que esse conjunto é o conjunto dos números inteiros positivos. Por quê? Porque aqui ainda se inclui o zero. O zero já ainda está aqui. E o zero não é positivo. O zero é neutro. Sendo assim, eu não posso dizer que esse Z, e tome muito cuidado com isso, porque às vezes nós olhamos o Z com o mais, o conjunto dos números inteiros positivos. Não, é o conjunto dos números inteiros não negativos. Por quê? Porque o zero está incluso. Se o zero está incluso, ele não é positivo e nem negativo. E nesse caso, nós iremos dizer, se só tem um mais, Z com mais é não negativo. Z com menos sozinho é não positivo. Temos aqui o Z com asterisco e o mais. Então, o conjunto dos números positivos. Por quê? Porque o asterisco exclui o zero e o mais tem um positivo. Então, se ele exclui o zero e só tem positivo, esse sim é o chamado conjunto dos números inteiros positivos, quando tem asterisco e o mais. Da outra forma, também o conjunto dos números inteiros negativos é o que tem um asterisco e o menos, porque o asterisco exclui o zero e o menos lista os negativos. Está aqui. E o conjunto dos números inteiros, quando tem o menos, apenas o menos, não positivos. Lembre-se, quando tem apenas o menos ou quando tem apenas o mais, eu não posso dizer, é o conjunto dos números naturais positivos, quando tem apenas o mais. Não, é o não negativo.
Ah, quando eu tenho menos, eu posso dizer que é o conjunto dos números inteiros negativo? Não, é o conjunto dos números inteiros não positivos. Normalmente, as bancas elas confundem o candidato com isso. Vamos ver a nota. Se o zero faz parte do conjunto, ou seja, quando não há sinal de asterisco, ou será não negativo, ou será não positivo, como nós vimos aqui. Z com mais e o Z com menos. Ou será não negativo, ou será não positivo. A relação entre o conjunto dos números naturais e o inteiros, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido, está dentro dos números inteiros. Vamos ver como isso é cobrado em prova. Analise as afirmações a seguir. Primeira. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Correto? Correto. Correto. Então, o 1 está correto. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Correto? Correto. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, ele contém o conjunto dos números naturais. Ok, certo. A terceira, o conjunto dos números inteiros não contém o conjunto dos números naturais. Errado, nós sabemos que contém. Então, a 1 está certo, a 2 está certo. Vamos ver a 4. O conjunto dos números inteiros tem valores positivos e negativos. Correto. O conjunto dos números inteiros tem valor positivo, neutro, que é o zero, e o valor negativo. Então, 1, 2 e 4 estão corretas. 1, 2 e 4, letra C. Vamos agora aos conjuntos de números racionais. Racionais porque eles podem ser colocados em forma de razão ou fração. Então, são aqueles em forma de razão, que é ou divisão ou fração. Assim, os números racionais são escritos em forma de fração, em que temos o numerador, a parte de cima, e o denominador, a parte de baixo, sendo o denominador diferente de zero. Por quê? Porque não dividimos nenhum número por zero. Dessa forma, qualquer número pode ser transformado em fração. Dessa forma, qualquer número que pode ser transformado em fração é racional. Por isso, podemos dizer que as dízimas periódicas e os decimais finitos são números racionais. Por quê? Porque se for um racional infinito, já vai cair em outro grupo. Então, o conjunto dos números racionais é representado da seguinte forma. Então, temos aqui esse Q aqui, estilizado, em que X é no formato A dividido por B, com A pertencendo aos conjuntos dos números inteiros. B também pertence ao conjunto dos números inteiros, mas B tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero porque não dividimos por zero. Vamos aqui a alguns exemplos. O 3 é um número racional, pois consigo transformá-lo em fração. Então, o 3 é um número racional? Sim. Por quê? Porque eu consigo transformar em uma fração. Por exemplo, 12 por 4 é 3. O 5 é racional? Eu consigo transformar ele em fração. Por exemplo, 10 dividido por 2. Então, 10 sobre 2. O 0,5555 é racional? Sim, é racional, porque ele é uma dízima periódica. E eu posso transformar uma dízima periódica em fração. Ele é uma dízima periódica e a dízima periódica pode ser escrita em forma de fração. Então, a relação entre os inteiros e os racionais é que o conjunto dos números inteiros está contido, está dentro do conjunto dos números racionais. Os inteiros estão dentro dos racionais. Vamos ver como cai em prova. A respeito dos conjuntos numéricos, assinale a alternativa correta. Vamos aqui a letra A. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números racionais. Errado. É o conjunto dos números racionais que
contém os números inteiros, está fora. Letra B. O conjunto dos números irracionais contém o conjunto dos números naturais. Não. O conjunto dos números racionais, nós vamos ver adiante, que ele não tem... que ele não se relaciona com esses conjuntos. Letra C. Então, letra B, letra A e letra B está fora. Letra C. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números naturais. Verdade. Letra C. Por quê? O conjunto dos números naturais, ele está contido dentro dos conjuntos dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros está contido dentro do conjunto dos números racionais. Então, portanto, o conjunto dos números naturais está contido também dentro do conjunto dos números racionais. Ou seja, os números racionais contêm os números inteiros. Ou os números racionais contêm os números naturais. Vamos ver a letra D. O conjunto dos números naturais contém o conjunto dos números reais. Não, é o contrário. Letra E. O conjunto dos números irracionais contém o conjunto dos números... Não, não há essa relação. Então, letra C é a nossa resposta. Conjunto dos números irracionais. Então, o número irracional é aquele que não possui representação decimal exata e nem pode ser colocado em dízima periódica. Quando é que ele é irracional, ele não tem uma representação decimal exata. Ou seja, os decimais dele são infinitos. Não tem como se descobrir. Não pode ser colocado em forma de dízima periódica, que são decimais que se repetem. Então, os números irracionais, eles não possuem decimal exato, nem são dízimas periódicas. Por exemplo, raiz de 2, porque é irracional, eu não consigo colocar ele em forma de fração. Então, não há uma raiz exata. Então, o valor dele é 1,41 e assim ele não tem, não é um decimal finito, nem dízima periódica. O π também é a mesma coisa. Ele é um número irracional, eu não consigo colocar ele em forma de fração, não é uma dízima periódica e também não é um decimal finito ou decimal exato. O número de Euler também, eu também não consigo colocar ele em forma de fração, não é uma dízima periódica nem um decimal exato. Então, resumindo tudo isso, nós temos esse conjunto total, que é o conjunto dos reais. Temos aqui o conjunto dos números racionais, conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Veja, primeiro nós vimos o conjunto dos números naturais, que ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros, que está contido dentro do conjunto dos números racionais. E temos um conjunto à parte, que é o conjunto dos números irracionais, que ele não faz nenhuma interseção com os demais conjuntos. E todos esses conjuntos, o conjunto dos números racionais, mas o conjunto dos números irracionais, é formado por o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é a união dos racionais com os irracionais. Os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais. Então, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, que está contido dentro do... O conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, que está contido dentro do conjunto dos números racionais. A interseção entre os racionais e irracionais é o conjunto vazio. Então, a interseção entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais é o conjunto vazio, ou seja, não há interseção entre eles. Vamos ver como cai em prova. Vamos analisar as alternativas. O maior número irracional maior que 3
maior que 3 e menor que 4 é π. Falso. Nós temos um irracional, que é a raiz de 15, que é maior do que π. Então, esse aqui está falso. O irracional 15 dá aproximadamente 3,87. 2. Então, a primeira é falsa. 2. O produto dos dois números irracionais é sempre irracional. Falso também. O produto dos dois números irracionais é sempre irracional. Então, vamos ver. Vamos ver esse irracional, raiz de 2. Vimos que ele é irracional. Se eu multiplicar raiz de 2 com raiz de 2, que também é irracional, eu vou ter raiz de 4. Olha, se eu tenho raiz de 4, a raiz de 4 é 2. Então, a multiplicação entre um número racional e outro racional deu 1. Então, a multiplicação entre um número irracional e outro irracional deu um número racional. Então, essa afirmação de produto dos números irracionais é sempre racional é falsa. Vamos ao terceiro item. Essa expressão aqui é um número racional. Vamos ver se é racional? Vamos analisar. Então, é raiz de. Aqui o 2, a terceira é 8. Mais. Nós temos aqui uma raiz de 2 elevado a 6. Eu divido 6 dividido por 2, que é da raiz. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 2 a terceira. 2 a terceira. Então, aqui é igual a raiz de 8 mais 2 a terceira. Esse 2 a terceira aqui também é 8. Que é igual a raiz de 16. E a raiz de 16 é 4. Então, ele diz, a terceira diz que é um número racional. Verdade, é um número racional. Então, a 3 é nossa única alternativa correta. Então, correta apenas letra e afirmativa 3, letra B. Então, para o momento, somente isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos que também querem aprender a matemática e entrar nessa jornada. Valeu e até a próxima!